Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos e você é sempre muito bem-vindo aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos. Nós, na semana passada, finalizamos uma série de aulas sobre a história da igreja, né? Finalizamos na Reforma Protestante, duas aulas da Reforma Protestante e hoje nós iniciaremos uma nova série de aulas, são 5 aulas sobre a vida, ministério, as viagens também do apóstolo Paulo, e você não pode perder esse mergulho na história do apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre como era a vida dele, sobre o contexto histórico, sobre as suas viagens missionárias, sobre a sua conversão, e hoje nós iniciaremos essas aulas. Eu quero poder orar, feche teus olhos. Pai, obrigado por mais uma semana, obrigado, Senhor Pai, por mais um dia. O Senhor nos deu o privilégio de acordar. Tua palavra diz que hoje, pela manhã, as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Pai, nós falaremos aqui, começaremos agora uma série de aulas novas. E nós precisamos, nós queremos a tua presença conosco. Espírito Santo, nos ensina, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que não seja apenas letra, para que não seja apenas um conhecimento apenas pelo conhecimento, mas que nós possamos aprender com o Senhor, que nós possamos tirar lições para a nossa vida, para o nosso dia. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria, me dê, Senhor Pai, a humildade necessária para falar de um homem tão relevante como o apóstolo Paulo, para falar de um homem, Senhor Pai, que foi o responsável, um dos responsáveis para que a palavra do Senhor chegasse até nós nos dias de hoje. Pai, em nome de Jesus, abre então o nosso entendimento e fica conosco, nos ensinando nesse dia. Amém? Amém, queridos? Bom, então já vamos iniciar a nossa série de aulas, serão 5 aulas, onde nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo e hoje nós vamos falar sobre a sua formação e a sua conversão. Então hoje nós vamos parar ali na sua conversão, depois nas próximas aulas nós continuamos. Bom, o apóstolo Paulo, então, como alguns de vocês, ou a maioria de vocês sabe, ele foi o maior escritor do Novo Testamento, né? Sendo responsável aí por escrever 13 livros do Novo Testamento, né? Ou seja, quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? São 27 livros do Novo Testamento, 13 foi escrito por Paulo, tá joia? Então foi o maior missionário, sem dúvida, o maior missionário de todos os tempos, que a palavra ali deixa registrada. Foram vários missionários muito importantes, né? Como Pedro, como João, entre outros, e também, inclusive, pessoas depois, nós já falamos sobre a história da igreja aqui, pessoas que não estão na Bíblia, mas que tiveram aí a sua história marcada, foram responsáveis para que o evangelho também chegasse a nós. Mas aqui Paulo, sem dúvida, o maior entre todos eles. Bom, então Paulo, ele era um homem, nós vamos falar um pouco sobre a origem dele, mas eu quero começar falando isso aqui para você. Talvez você já parou para pensar, olha, existe uma pessoa que essa pessoa não tem jeito. Talvez você já pensou isso de alguém. Ixi, essa pessoa não tem jeito, ela nasceu assim, vai morrer assim, essa pessoa não se converte, essa pessoa, vixe, para ela está perdida. Talvez você já pensou assim sobre alguma pessoa, né? Foi exatamente assim que muitas pessoas viam Paulo, porque Paulo, até um certo momento, era perseguidor. E aí depois ele passa a ser perseguido. Nós vamos falar isso aqui com detalhes, tá? Mas ele era um homem que perseguiu o evangelho e ele passa a ser perseguido, né? E talvez você tenha esse pensamento com alguém que você conhece, da sua família, algum amigo, olha, esse daí nunca vai se converter, né? Isso aí não tem jeito. Talvez você pense assim, mas nós vamos ver que tem jeito sim. Não existe ninguém que não possa ter esse encontro com Deus e ter a sua vida transformada. Vamos lá para a sua biografia, então. Paulo, que também era chamado de Saulo, e aqui eu quero explicar o porquê. Né? Algumas pessoas acreditam que ele tinha o nome de Saulo, e quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome, como por exemplo foi com Abrão, que virou Abraão, como foi, por exemplo, com Jacó, né, que é significado usurpador, depois tem o seu nome dado de Israel. Com Paulo não foi assim, tá? Paulo sempre chamou Paulo e sempre chamou Saulo. Por quê? Porque ele era um cidadão com dupla cidadania, né? Ele era judeu
que tinha uma cidadania romana, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, ele tinha dupla nacionalidade. É como se alguém morasse aqui no Brasil e tivesse uma cidadania americana. Então, no Brasil ele chama João e nos Estados Unidos ele vai ser conhecido como John, né? Então, Paulo e Saulo são o mesmo, é o mesmo nome, falados de forma diferente, né? Então, Paulo e Saulo, dependendo de onde ele estava, a pessoa chamava ele de Paulo ou de Saulo, lembrando que ele era um cidadão romano também. Então, ele foi nascido em Tarso, na Cilícia, né? Era uma cidade importante, né? Tinha uma importância cultural ali bem forte no Império Romano. Ele era judeu da tribo de Benjamim, e isso está bem relatado lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós vamos ler. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó: é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, esse era Paulo, né? Um judeu da tribo de Benjamim que tinha a cidadania romana. Pastor, por que ele tinha a cidadania romana? A Bíblia não explica o porquê, mas estudiosos acreditam. Por dois motivos as pessoas tinham cidadania romana. Ele herdou do seu pai, a Bíblia diz que ele herdou a cidadania do seu pai. Então, provavelmente, o seu pai, das duas, uma, ou o seu pai tinha uma boa aquisição financeira, porque essa é, inclusive, a mais aceita entre os teólogos, porque Paulo foi estudado, depois nós vamos falar também sobre isso, que ele estudou com um homem chamado Gamaliel. Então, ele tinha uma boa, acredita-se que sua família e seu pai tinham uma boa aquisição financeira, porque a cidadania romana podia ser comprada ou ela podia ser adquirida quando a pessoa prestava algum serviço relevante, quando o judeu prestava algum serviço relevante para o Império de Roma. Então, duas hipóteses podiam acontecer aqui. Ou ele comprou a cidadania, o seu pai comprou a cidadania, ou ele prestou algum serviço relevante aos romanos, e aí então ele tinha cidadania, e Paulo herda isso dele, tá? Então por isso que ele tinha essa cidadania romana, era um privilégio muito raro, ele podia ser julgado, inclusive, pelo Império Romano, ele tinha vários privilégios quando ele era preso, nós vamos falar isso nas próximas aulas. Então o cidadão romano, o judeu que era romano, tinha alguns privilégios, tá bom? Bom, isso já colocava ele numa situação diferente, né? Numa posição diferente, que ele transitava tanto ali entre os judeus, quanto transitava também com os romanos. E isso aqui já era um instrumento de Deus para a vida de Paulo. Deus ia usar isso como um instrumento, como uma ferramenta para que ele pudesse escrever tantas cartas, para que ele pudesse pregar tanto e viajar tanto como ele pregou. Bom, qual que era a formação religiosa de Paulo? Isso está lá em Atos, capítulo de número 22, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele vai se defender aqui. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio guardaram. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, a religião, a formação religiosa de Paulo, ele era fariseu, né? Era uma linha mais conservadora aí do judaísmo. Então ele era da religião judaica, do judaísmo, ele era dessa religião do judaísmo. Ele era um profundo conhecedor da lei e era um discípulo desse renomado, né, mestre judaico que é Gamaliel. Gamaliel era um homem que ensinava, era um professor muito renomado, bastante conhecido, é um dos maiores mestres aqui dessa época, e Paulo estudou, Paulo aprendeu com ele. Então observa que Paulo tinha um alto e profundo conhecimento da religião. Paulo era um profundo conhecedor das leis do Antigo Testamento, né? Paulo era um religioso. Paulo era alguém cheio de convicções. Paulo não perseguia, nós vamos falar um pouco sobre a perseguição, não perseguia cristãos simplesmente por ouvir algumas pessoas. Paulo perseguia os cristãos porque acreditava que era o certo, né? Ele não era ignorante, ele era altamente instruído, altamente treinado.
né, na religião judaica, aqui no judaísmo? Bom, ele era zeloso e ele tinha um zelo ali religioso extremo, né, defensor radical da tradição judaica, e ele viu o cristianismo como uma ameaça à fé cristã. Olha, deixa eu explicar um pouco para você aqui. Quando começou a surgir o cristianismo, né, Jesus veio, deu ali a missão para a igreja, nós aprendemos na série da igreja, deixou ali, instituiu o cristianismo, né? Olha, agora vocês vão, preguem, né, em toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então se forma ali o cristianismo. E aí o cristianismo era uma ameaça ao judaísmo naquela época, porque pregava-se algo inovador, algo que eles não conheciam. E aí o cristianismo começa, então, a ameaçar o judaísmo. Né? Paulo olhava, e não só Paulo, como todos os outros fariseus, viam a religião, o cristianismo, como uma ameaça, que na verdade, na época, ele chamava de seita. Era a seita do caminho, né? Tinha alguns nomes, entre eles, seita do caminho. Por que seita do caminho, pastor? Porque lembra que Jesus, né, falou aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia essa verdade, quem seguia esse caminho, era conhecido como os da seita do caminho. E aí, então, Paulo começa a perseguir essa seita do caminho, extremamente convicto das suas crenças, né? Extremamente convicto daquilo que ele conhecia. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Então, Paulo não era alguém que perseguia por perseguir, ele perseguia por convicção, por acreditar, eu estou fazendo certo, por acreditar, eu estou combatendo a mentira, né? Porque eu prego a verdade, que é o judaísmo, que é a lei, que é a religião que eu conheço, né? Que é aquilo que os fariseus defendem, e eu estou combatendo a mentira. E aqui eu quero fazer um ponto muito importante para você. Talvez você hoje, cristão, protestante, talvez você cristão, católico, não sei qual é a sua religião, várias pessoas aqui nos assistem, né? Qual é o seu segmento? Talvez você, por convicção da sua fé, por convicção daquilo que acredita, persegue outras pessoas. Pastor, mas hoje não existe perseguição. Talvez você persegue com palavras, por você achar que você conhece, né? Tem convicção aí do que você acredita. Você persegue pessoas, às vezes, sem perceber. Você persegue aquele irmão que talvez é de outra religião. Talvez você persegue aquela pessoa que não tem religião. Será que às vezes nós não fazemos isso? Será que o teu conhecimento e a tua convicção não fere outras pessoas? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque aqui nós vemos que Paulo não era alguém sem instrução. Paulo não era alguém desentendido. Ele só estava com a convicção errada, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Depois nós vamos ver o encontro que Paulo teve. Então ele não era mal intencionado. Ele só estava convencido de que fazia o certo. E será que você ou eu, cheio das nossas convicções, não nos apoiamos nessas convicções e ferimos pessoas? Nós vamos olhar isso aqui com calma. É uma pergunta, né? Bom, como era o judaísmo nessa época, né? Nós vamos falar um pouquinho desse contexto. Tinha um forte apego às leis. Então, as leis de Moisés, as leis de Levítico, as leis do Antigo Testamento, é o que regia aqui o judaísmo nessa época. Eles tinham a esperança no Messias, eles não criam que Jesus era o Messias. Inclusive, os judeus, né, alguns deles até hoje, não creem que Jesus é o Messias, eles creem que Jesus foi alguém relevante, um homem relevante a ponto de mudar o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, mas não foi o Messias. Alguns deles esperam o Messias até hoje. E aí o judaísmo, então, pregava uma forte rejeição de Cristo. E aí o cristianismo nasce dentro desse conflito religioso. E aí Paulo, então, começa essa perseguição da igreja. A palavra vai, inclusive, dizer que Paulo foi um dos responsáveis, né? Ele consentiu, é isso que a palavra vai dizer, na morte de Estevão.
Estevão foi o primeiro mártir a morrer quando começa a perseguição dos cristãos, né? O primeiro que a palavra relata. E aí então a palavra diz que Paulo consentiu com essa morte. Então Paulo, um fariseu extremamente zeloso, religioso, começa agora a perseguir até a morte os cristãos, né? Ele perseguia violentamente. Ele estava tão forte, tão convicto daquilo que ele acreditava, que ele começa a perseguir com violência mesmo. Ele invadia casas, perseguia famílias, viajava para alguns lugares para poder perseguir, né? Ele não era neutro. Ele realmente perseguia mesmo, sabe? Ele estava lutando contra Deus, sem saber, né? Porque aqui na sua convicção ele estava fazendo certo. Ele achava que estava defendendo Deus, mas estava perseguindo o povo de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta a você, né? Eu não posso fazer essa aula aqui sem te provocar. É possível estar ativo na religião e ainda assim ser inimigo de Deus? Você acha que é possível você frequentar a igreja todos os domingos, participar aqui das escolas bíblicas, participar do seu grupo de discipulado e ainda ser inimigo de Deus? Pense aí. Bom, agora nós vamos passar para a fase final desta aula, né? Vamos começar aqui a fase final, que é a conversão de Paulo. Como se deu essa conversão? A palavra diz lá em Atos 9, vamos ler, Atos 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, aos que ele pudesse conduzir preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um esplendor de luz. Então, olha só, ele está indo, ele chega para o sumo sacerdote e ele fala: olha, me dá uma carta de indicação para que eu vá para Damasco, a fim de que lá eu prenda as pessoas que estão pregando sobre essa seita do caminho, a fim de que eu prenda essas pessoas e traga para Jerusalém. E aí ele indo para lá, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouviam a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiados pela mão, conduziram-no para o caminho de Damasco. Então, olha só aqui o ponto de conversão de Paulo. Paulo, que era um fariseu, um judeu, conhecedor das leis, conhecedor da religião, conhecedor daquilo que ele acreditava, né, ser o certo. Ele está indo então para Damasco, uma luz cega ele, cerca ele, derruba, coloca ele em terra, e a hora que ele levanta, ele não consegue enxergar nada, ele está totalmente cego, a ponto de pessoas precisarem pegar ele e levar ele para Damasco. E aí ali ele vai, nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, mas Paulo fica cego. Olha só aqui o que Jesus faz, o que Deus faz com ele, né? Deus coloca uma cegueira física para tirar de vez a cegueira espiritual. Olha que lindo, né? Deus coloca ali um problema físico, mas para que ali, um pouco adiante, ele pudesse ter os seus olhos espirituais destapados, né? Para que ele pudesse ver, então, a verdade, conhecer a verdade. Paulo perdeu a visão física para enxergar espiritualmente, né? Ele tinha tudo para estar certo. Paulo tinha tudo para estar certo. Mas ele estava completamente errado. Olha que frase. Paulo tinha tudo para estar certo, mas ele estava completamente errado. Ele não era perdido por ignorância, ele era perdido por convicção errada. E aí eu quero fazer uma pausa para fazer outra pergunta a você. Será que você que me assiste, querido, será que você que entrou aqui nesse vídeo não tem convicção suficiente para estar certo, mas está errado? Será que você não conhece alguém que é extremamente culto, que é extremamente instruído, que é extremamente estudado,
mas que está com a convicção errada. E aqui eu não estou falando de ser errado por ignorância, eu estou falando de ser errado por viver o engano. Porque o erro é diferente do engano. Porque o erro se combate com a mentira, perdão, se combate com a verdade. Talvez você não vive uma mentira, talvez você vive um engano. Porque a mentira se combate com a verdade, mas o engano não. O engano só se combate com o encontro genuíno com o Senhor. Quando você está no engano, você está convicto daquilo que crê. Mas talvez aquilo que você crê é o errado, né? Paulo, então, ele não estava perdido por convicção, por ignorância, mas ele estava perdido por convicção. Quantas pessoas hoje são sinceras? Talvez você me assiste, você é uma pessoa sincera de coração, mas está longe da verdade, né? E aqui nós vemos que conhecimento, querido, não salva. O conhecimento, ele é sim muito bom, né? Paulo, ele só foi usado por Deus da maneira que ele foi usado, né? Por conta do conhecimento que ele tinha, por conta da liberdade que ele tinha de transitar entre os judeus e romanos. O conhecimento aqui foi muito útil, mas não é o suficiente para te salvar, né? Paulo conhecia a lei, mas não conhecia Cristo. Talvez você aí me ouve, me vê, talvez você vai fazer algum comentário aqui, e você é um grande conhecedor da palavra, da história, da letra, mas nós vemos aqui com a história de Paulo que conhecimento não é o suficiente para ter minha vida transformada. Se eu não tiver esse encontro, né? Você não conhece Deus através do conhecimento. O máximo que você conhece é conhecer sobre Deus, mas não conhecer Deus é diferente. Conhecer sobre Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra coisa, totalmente diferente, pastor. Mas o que eu faço então para conhecer Deus? Só tendo esse encontro que Paulo teve, né? O zelo sem verdade, nós vemos isso aqui também, é muito perigoso. A sinceridade não é o suficiente. Você pode ter sua convicção, mas sem ter o encontro, você não tem sua vida transformada, né? Observa que quando Paulo, isso é lindo, querido, talvez você está me assistindo, você tenha a sua convicção. Observa que Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, ele não mudou de opinião. Ele não passou de, deixa eu dar exemplos aqui, de católico para crente, para evangélico. Ele não passou de judeu para cristão. Ele não passou de fariseu agora para da seita do caminho. Ele não mudou apenas de opinião, mas ele mudou de vida. É totalmente diferente. Paulo, quando tem um encontro com Deus, ele não muda apenas as suas convicções, mas ele muda a sua vida. Esse é o convite que Jesus faz para nós, né? Quando nós nos convertemos. Não é mudar de religião, ninguém está aqui te chamando, falar, sai da religião X, vem para a religião Y. Cara, isso é muito pequeno. Né? O convite aqui foi isso que Deus fez com Paulo, foi, Paulo, muda de vida, cara. Muda de vida. E realmente Paulo mudou de vida, né? Deus observa que ele não está procurando pessoas perfeitas, né? Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a ser confrontadas, né? Saulo caiu no chão. Eu escrevi essa frase aqui para a gente finalizar. Saulo caiu no chão porque ninguém fica de pé diante de um encontro verdadeiro. Então, uma pessoa que era perseguidora, cheia de convicções, cheia de instrução, cheia ali de conhecimento, agora tem um encontro com Jesus. E aí nós vamos ver os próximos capítulos da vida de Paulo, na próxima aula. Vamos ver o que Deus faz com ele. E ele passa de perseguidor a perseguido, né? Jesus chega a dizer para ele, olha, agora eu vou te mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Então agora que você fazia as pessoas sofrerem, né? Perseguindo, matando de forma violenta, agora eu vou mostrar para você. E olha que Paulo sofreu, hein? Olha que Paulo, na sua vida, nas suas prisões, nos seus açoites, que Paulo chegou a ser açoitado por algumas vezes, nas suas viagens, sofreu naufrágio, sofreu perseguição, sofreu açoite, sofreu muitas coisas pelo nome
de Jesus. Agora não é mais uma convicção através do conhecimento, agora é uma convicção através do encontro. Agora não é mais aquele conhecimento da religião, da lei, colocada na mente de Paulo, mas é uma verdade que agora brilha nos olhos de Paulo. Ele sabia, agora eu sei por quem eu sofro. Porque eu não sei se Paulo estava disposto a sofrer pelas suas convicções. Eu não sei se Paulo estava disposto, assim como Cristo, ser açoitado pela sua... Porque Paulo foi açoitado como Cristo. Eu não sei se ele estava disposto a ser açoitado pelo seu conhecimento. Mas agora ele estava disposto a ser açoitado não pela convicção do conhecimento, mas pela convicção agora eu encontrei a verdade, eu tive um encontro com Cristo, minha vida foi transformada e agora eu posso passar, como ele mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar bem, mas eu posso estar mal, eu posso passar fome, eu posso ter abundância, mas eu também posso passar fome, porque todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque agora eu tive um encontro com ele. Queridos, vamos mergulhar nessa história nas próximas aulas. Vamos ver o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Vamos trazer isso para a nossa vida. Será, assim, aulas, né? Além dessa, mais 4 aulas enriquecedoras que eu espero. Minha expectativa é que Deus fale comigo e também fale com você, nos mostre coisas. Amém? Essa foi a primeira aula, uma introdução aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. Falamos então sobre quem era Paulo, sobre um pouco da sua biografia, falamos também de onde ele veio, né? O seu conhecimento, a sua instrução, a sua religião. E falamos também como se deu essa conversão. Na próxima aula nós continuamos. Amém? Feche seus olhos, eu quero poder orar, eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o seu curtir aí, o seu gostei, o seu comentário, tá bom? Isso ajuda aí a gente continuar a fazer essas aulas e ajuda a chegar a mais pessoas que talvez gostariam de ter esse conhecimento. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse canal de YouTube, Senhor. Obrigado por essa plataforma que nos dá liberdade de poder falar sobre o teu amor, sobre a tua palavra, nos dá liberdade de poder falar do Senhor, a respeito, Senhor Pai, da pessoa de Jesus, aquele que é suficiente, capaz de transformar as nossas vidas. Pai, nos dê uma semana abençoada. Nos dê, Senhor Pai, um resto de mês na tua presença, em nome de Jesus. Nós, Senhor Pai, estamos aqui aprendendo, não apenas para termos conhecimento, como Paulo teve quando era fariseu, mas nós estamos conhecendo, aprendendo, porque desejamos ter um encontro, aqueles que ainda não tiveram, aqueles que já tiveram, estão aqui porque já tiveram encontro. E aqueles que não tiveram, meu desejo é, Senhor Pai, encontre cada um daqueles que me assistem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.